poder emana do povo, é o artigo 1. Vamos pra cima, Brasil! Senhoras e senhores, chegamos! Tá no ar mais uma edição do podcast Todo Poder Emana do Povo. Essa aqui é a 18ª edição do podcast, né? Eu sou Joalisson Farias, você já me conhece. E aqui na mesa hoje temos o Pedro Cavalcante. Isso, é honra estar com você, viu? Como é que você faz? Minha honra! É, meu irmão, maravilha. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. É uma satisfação estar novamente no podcast, contribuindo aí para o artigo 1. Valeu. Muito bem, e hoje, como você sabe, nesses últimos podcasts, a gente trouxe aqui as notícias políticas que viraram o quê? Destaque na semana, e a gente colocou opinião aqui na mesa. Isso viraram vários cortes bem interessantes lá no Instagram e em todas as redes sociais do artigo 1. Na última edição, que foi a 17ª, a gente entrevistou aqui o professor Everton Mota. Vale muito a pena você voltar nesse podcast para poder assistir essa história inspiradora, que inclusive virou um assunto atemporal, porque se trata mais de uma biografia, né? E o Everton, inclusive, ele é fundador, além de ser oficial de justiça, o Everton também é professor, né? Um dos fundadores do CEPEM, né? Vai lançar o Colégio CEPEM ano que vem, as matrículas estão abertas, e aqui eu não estou fazendo merchan, apenas lhe dando vontade de você voltar lá no 17º episódio. Beleza? Muito bem. E agora você tem 5 missões comigo. Sabe o que eu quero? Vou te contar agora. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, certo? Você ativa as notificações desse canal para ser notificado sempre que um novo programa começar. Tá? O que você faz mais? Dá uma curtida nesse vídeo que você está assistindo, deixa teu comentário aqui embaixo, até porque vão ter surpresas hoje. E o quinto, compartilha esse podcast, meu querido e minha querida. Eu sei que você acompanha já o artigo 1 ou chegou agora, né? E tá curtindo demais, então compartilha esse podcast. E aí, Pedrão, vamos às manchetes do programa de hoje? Vamos embora. Muito bem. Vamos lá. Disputa pelo Senado em Pernambuco segue acirrada. Aponta a pesquisa Opinidata. E dos 9 nomes apresentados, olha que bacana quem aparece em terceiro. É o Gilson Machado Neto. Boa. Piada pronta, conversa de lobo mau. Comitê de Defesa dos Correios se encontra com a deputada Maria do Rosário. Quem? Maria do Rosário. Você lembra dela? Lembro sim. É? A famosa Maria do Rosário, quem é que não lembra, né? E aí? E a petista que acredita em Lula para recuperar a estatal. Meu Deus. Diga aí. Como é que é? É piada pronta mesmo. É piada. Conversa de lobo mau. Meu Deus. São as galinhas falando: ei, lobo, cuida da gente, recupera o nosso... Eles criam a crise e depois querem trazer a solução, né? Diga aí que coisa. Meu Deus do céu. Mais um amigo, hein? O cara que nos debates junto com o Bolsonaro falou: olha, não, eu não sou a favor de colocar amigo lá no STF, não. Mas agora vai colocar mais um. Lula indica o atual ministro da AGU, Jorge Messias. É, aquele mesmo, que é dar habeas corpus para o Lula não ser preso lá em 2015. Ele, sabe? Que a Dilma falou: ô, Messias, leva lá o habeas corpus para o Lula, para a Polícia Federal não levar ele. E pronto, isso. Aquele amiguinho ali, foi o Lula que indicou. Ele que vai entrar na vaga do Barroso, lá no STF. Vamos lá. Lamentável. Barroso, em seu último dia como ministro, defende o aborto até 12 semanas. Ou seja, 3 meses. 3 meses. O menino todo formado, a criança toda formada. Ai, meu Deus do céu. A atuação de enfermeiros e técnicos de enfermagem, né? De enfermagem, técnicos de enfermagem no procedimento. Diga aí, ou seja, pela vontade do Barroso, pelo voto do Barroso, não precisa mais nem que os médicos façam aborto. Perfeito, é isso mesmo. Ah, não tem médico não, mas tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem. Diga aí. Mas o Barroso só veio 67 anos porque não aconteceu isso com ele. Pois é. Virou bagunça, ó. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirma
que as contas de energia vão continuar subindo sem parar. Alguém tem que pagar a conta dos 60 milhões de brasileiros que não vão pagar, né? Isso aí, não existe almoço grátis, né? Tem. A gente sabe disso. Pois é, e agora? A boa notícia aqui na mesa. Pois é, hoje tem mulher na mesa, meu irmão. Aleluia! Né, sabe? Aleluia! Essa, Glória em pé, irmão! essa alegria aqui, não é que a gente seja mulherengo, não. O Pedro é casado, eu sou casado, né? Mas a alegria é no sentido de que você sabe que na política é um fedor de sovaco do caramba de macho. Cheiro de testosterona pra todo lado. Entendeu? É um cabo mais nervoso que o outro, principalmente na direita, né? Esse cabo tem pavio curto. Um ou outro ali que são apaziguadores, certo? E aí, aqui na mesa, depois de 18 podcasts, é que vai aparecer uma mulher aqui na mesa, tá? E ela é mais artigo 1 do que os dois juntos que estão aqui na mesa. É aguerrida. Isso, sabe por quê? Lá no perfil dela tem faço parte do artigo 1 BR Que massa, né? e do artigo 1 Caruaru, na bio do Instagram dela. Muito bom. Eu quero dar as boas-vindas aqui para Keila Alves. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Isso aí. É uma honra estar aqui à mesa com os senhores. Muito obrigado. Estou um pouco emocionada também, né? Um pouco nervosa porque fui pego de surpresa. Aqui é Mas assim, a gente Keila. aceita os desafios que vem, né? Perfeito. E como ele falou, eu sou de direita, conservadora, cristã. Minha E estou pronta para dar... Opinar, né? Isso, para assim, o início desse movimento, partido do artigo 1, né? E vamos Vamos pra frente. aí. Muito bem. Estamos disponíveis. Keila, você falou que é de direita, é cristã, é conservadora. Como foi que a direita entrou na sua vida? Na verdade, na minha casa, Certo. nunca houve muitas falas sobre política. Mas no caso, como muita gente, foi depois daquele Bolsonaro? incidente de Bolsonaro, eu comecei a me interessar Sim. e fui analisar os dois lados e definitivamente Se colocou numa posição com mais certeza sou conservadora, direita, mais de direita. conservadora, porque é sobre princípios, né? Perfeito, Sobre valores que a exatamente, gente né? defende e por isso estamos aqui, à direita, na direita, Perfeito. Ou seja, foi mais uma pessoa acordada pelo Bolsonaro. com certeza. Mas antes do Bolsonaro, já que o Bolsonaro surgiu ali, vamos lá, o comecinho dele, né? Aquelas tretas lá com a própria Maria do Rosário, Isso. Sim. 2014, 2015 e tal, ele começou dando entrevista ali no próprio CQC, e todo mundo já via ele como pré-candidato à presidência da República, mesmo nas eleições de 2014, quando ele foi reeleito pela última vez como deputado federal pelo Rio de Janeiro, né? Antes, você chegou a votar na esquerda, não? Sim. Eu não tenho, vou mentir, né? Aham. A gente sempre tem Não esse... adianta. Mas é porque a gente era muito cego, assim. Certo? Perfeito. Não exatamente. tinha conhecimento, não Tinha tinha... princípios, mas não entendia de Isso, política. Não Pois entendia é. nada, só votávamos, né? E, infelizmente... Chegasse a mas votar em Dilma. Não em Dilma, não. Mas Mas- eu votei em Lula. Em Lula. Não... Lá, como é que é? 2006. Isso, votei. É. Infelizmente. 2002, no Lula. 2002. Isso. Inclusive o próprio professor João Antônio esteve aqui. Foi, exatamente. Falou, eu beijei a mão do Lula. E olha que o professor João Antônio, se comparado à nossa régua de entendimento sobre o conservadorismo, Pois é. né, ele que é católico, sabe, agora ele vive assim com o Dom Rui, aqui em Caruaru. Né, deve ser um dos braços direitos ali do Dom Rui, na catedral e tal, enfim. E se você entra na casa dele, o cara é um estudioso do conservadorismo assim, entende da história da igreja de forma absurda. E ele falando aqui na mesa, Coronel estava aqui junto conosco, ele falando, olha, o Lula enganou muita gente, mais sabida do que eu. A própria Luísa Helena e tantos Foi, outros. exatamente. Né? E eu também, eu cheguei a beijar a mão do Lula. Ele falou, olha, como bom católico que eu sou, palavras do professor João Antônio, eu preciso confessar os meus pecados. Exatamente. Que pecado, viu? Ainda bem que a gente tem um Deus que é gracioso Perdoa, viu? e perdoa, viu, meu amigo? Mas... Beijou a mão do Lula, diga aí. Não foi o seu caso, foi? Não, graças a Deus. E assim, a gente
particularmente, assim, Aham, pra aham. mim, né? A gente aprendeu que cristão não se envolve com política. Então a gente era Olha. Perfeito, isento, isso, assim, isso era foi muito alienado, como Uhum, diz, né? uhum. Então esse foi das questões que a gente perfeito. votou aquele- nesse senhor aí. Olha aí que coisa. Inclusive, eu não sei se foi. Quem foi que trouxe essa questão aqui na mesa? Eu acho que foi o próprio Pedro, não estou lembrado, que falou que a Coreia do Norte, Sim, né, sim, antes do sim. comunismo, antes do avô, do louco que está lá, né, era um país avivado, Perfeito. né? A província ali era bem avivada. Sabe? E que o avô do atual ditador, aquele louco lá, do cabelo maluco, né? Existe essa trend hoje, né? Cabelo maluco, a bolsa maluca e tal, enfim, ele tá sempre na loucura. Tá sempre na loucura. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não gostou de você, mata. Tá? Só ele que não quer morrer, né? É. Não gostou de você, coloca você em cima do míssil de teste. Joga no mar. É doideira. Então, antes do avô dele assumir o poder, ele chegava para os pastores e falava, olha, exatamente essa narrativa da esquerda que a gente cresceu aprendendo, Isso. né, futebol, sempre colocar a casquinha de banana aí, nada a ver. Futebol, política e religião não se discute. Não se discute. Cada um tem o seu, que pense pra si. Uma censura sem você perceber. Sim. Hoje nós temos essa noção que é uma censura. Velada ali, ó. Que passou dos nossos avós, para nossos pais, pra nós, Pois é. né? Não passou pro meu filho. Acho que pra tua filha ainda... Só que depois você falou, epa, Sim. não. Você discute sim. Eu tenho que estar nesse meio. Né? Mas o próprio avô do ditador, inclusive, é uma falácia do Lula até hoje. Olha, você que é da igreja, cuide da sua comunidade, cuide da fé, tá? Não se envolva com política, deixa que a política a gente cuida. Agora, quando a gente chegar no poder, não se preocupe não, ó. Tá? A gente também não vai interferir na igreja. Mas você olha para a Coreia do Norte hoje, se você se declarar cristão, você morre. Será que não houve interferência? Agora, besta foram os cristãos da época em acreditar no comunista. E por que nós? Agora, com as falas do Lula de hoje em dia, falando, olha, não é que os evangélicos não sabem conversar conosco. É que nós, de esquerda, que não sabemos conversar com eles. Pois é. Então vamos silenciá-los, né? Eles aprendem muito bem com os erros, né? Lula, ele falou numa entrevista que um grande erro do socialismo, do comunismo, foi não ter conversado com os cristãos, ter perseguido. Ele usa até não é exatamente essa palavra, mas se refere a isso, a perseguir os cristãos. E ele aprendeu perfeitamente com o erro. A esquerda ela consegue aprender rápido com os erros, né? Então, você vê que hoje existe uma aproximação da esquerda com os evangélicos. Uma tentativa, né? Uma tentativa de aproximação. E graças a Deus tem muitos cristãos que entendem isso, né? Tem se abrido a sua mente para essas táticas do inimigo de nossas almas e tem se blindado, mas tem muitos ainda que estão caindo nessas narrativas, nesses conceitos aí. E outra, tem líderes vendidos, né? Pois é. Aqui em Pernambuco mesmo, a maior, e aí eu falo de peito aberto, e tem muitos crentes dessa igreja que não concordam. Até hoje, viu? Até hoje, até a eleição passada, inclusive, tinha candidato a deputado da igreja, candidato a deputado estadual da igreja, no PSB. Certo? Que era o presbítero Adalto. Aqui eu dou nomes. Presbítero, ó, a mesa tá aqui, viu, pra gente debater. E aí eu sou louco pra entrevistar esse presbítero, que é o maior isentão que existe. O pastor Eurico não. O pastor Eurico, depois que percebeu, opa, ele foi lá, nas primeiras eleições do pastor Eurico, ele ainda teve no PSB. Depois ele se ligou, o que era socialismo. Falou, ó, pastorzão, eu sou candidato da igreja. E posso vir de novo agora por esse partido, mas não. Não quero conversa com o socialismo. Mas a Igreja Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, eles ficam flertando com o socialismo aqui em Pernambuco. E eu não creio que seja por inocência. Eu gosto de dar nome aos bois,
Porque o meu sonho é entrevistar ou o pastor Ailton Zé Alves ou o pastor Ailton Zé Alves Júnior, que era aquele Caruaru, que mandam na igreja aqui em Pernambuco. Eu estava conversando aqui com vocês em off. Pernambuco tem 10 milhões de habitantes, 3 milhões fazem parte da Assembleia de Deus Pernambuco. 30%. Pois é. Muito E eles ficam flertando com o socialismo, com a esquerda. Né? Eu sou doido para entrevistar o isentão, deputado estadual presbítero Adalto, para saber por que ele é tão isentão assim. E eu falo isso olhando na câmera mesmo. Tá convidado aqui, viu? Se for o caso, eu vou para Recife entrevistar você. Vamos lá, entrevistar o senhor, a Vossa Excelência. Certo? Maravilha. E aí, Quilha, o que você acha da igreja flertando com o socialismo? Você é a favor disso? De jeito nenhum. Além de falta de sabedoria, né? E falta de conhecimento não é. A gente não entende o porquê, né? Perfeito, exatamente. Espero que algo aconteça e eles abram a cabeça. Eu digo a você, se Lula consegue enganar os cristãos, imagina o anticristo, né? Se Lula está conseguindo, imagina o anticristo. E conseguindo muitas vezes com assistencialismo, né? É um gás. Sim. É uma visita. Pois é. Então, Janja, vai lá em Caruaru conversar com as mulheres evangélicas. Você foi? Pois é. Você foi feito? De jeito nenhum. Até quando eu vi a foto, eu falei, misericórdia. Como é que a gente saber até onde é a igreja, pro cara não passar nem na calçada, né? E sobre o que você falou aí, sobre a esquerda saber se posicionar, eu vi um jornalista falando sobre isso. Que eles sabem usar as palavras. Sim. E a gente da direita precisa se organizar sobre isso também. Tem hora que a gente peca, mas diz que a esquerda sabe. Olavo dizia que a gente tem que aprender muito com a esquerda nessa questão de se organizar, né? A gente tem uma força muito grande, que é as redes sociais, né? Eu acho que é a única arma que a gente tem no momento, é as redes sociais, porque a mídia é deles, a cultura é deles, a arte é deles. O judiciário é deles. O judiciário é deles. Então, assim, a única arma que a gente tem no momento é a rede social. E a gente tem que aprender melhor a trabalhar com essa rede social e falar e deixar muitas vezes de briga, de ego, porque a direita, infelizmente, tem muito ego. A esquerda, por mais que ela não goste de uma pessoa, quando é pra se unir, ela se une, deixa tudo de lado, as diferenças, os egos. Tem a missão como maior do que a missão pois é, Joales, a missão é maior do que o ego. E a direita não, a direita me parece que ainda está perdida. Isso. E parece que, eu acredito que se perdeu ainda mais depois que Bolsonaro se ausentou, né? E não consegue se achar nesse meio, dentro dessa arma que a gente tem, que é as redes sociais. Sim. Como o Pedro falou, eu vejo muita gente dentro da direita querendo ser camisa 10. Pois é. Você pensa, como o próprio Pedro falou, você olha lá para a esquerda, para a extrema esquerda, você tem PCdoB, né? Você tem PDT, PSB, o próprio PT, Rede, um monte de partido na extrema esquerda, tudo unidinho. Aí você vai para o centrão, tem a PSDB, tem um PT junto com a União Brasil, que agora é uma federação, né? Você tem o PSD do Kassab, entendeu? Você tem o próprio PL, que não é de direita, mas está ali, né? É centro-direita. Aí você olha para a direita, e aí aqueles mais aguerridos, PL. Você tem o PL, que é melancia, certo? E você tem o Partido Novo. Dois partidos. E muita gente querendo ser camisa 10. Tem o ego. Pois é. O capital político acima de qualquer missão. Se não for por mim, não é por mais ninguém. É lamentável. Diga aí coisa. E aí onde entra a questão do Olavo de Carvalho, né? Que a gente tem que aprender muito com a esquerda. Isso. Tem um monte de partido? Tem, pô. É por isso que a esquerda é maior. Sim. É por isso que o centrão é maior nas câmaras municipais. Tem muitas raízes, né? Sim. Tem muitas raízes em todos os lugares. Os caras investem em conselheiros tutelares, investem em agentes de saúde. Os caras estão em todas as áreas, pô. Então, assim, isso a gente tem que aprender, trabalhar dessa forma, levantar, não pessoas com um ego inflável, né? Um ego inflável, mas que possam trabalhar e entender a missão, independente de qualquer coisa. Deixa o ego de lado, pô. Vamos trabalhar junto, sabe? E isso a gente, infelizmente, tá perdido ainda na direita. E, ó, agora a gente vai entrar aqui nas notícias. E essa primeira notícia é para você que não gosta de política. Certo? Mas que paga a conta de luz. Todo mundo paga, né? Certo?
Não gosto de política, não gosto de mover em política. Então você é dominado por quem gosta, por quem não quer sair de lá. Certo, cidadão de bem? Pois é. Olha a lapada agora, tá? Virou bagunça. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirma que as contas de energia vão continuar subindo sem parar. Sabe por quê? Porque até o pãozinho que você compra na padaria passa pela política. E a notícia diz o seguinte. Desculpe. Como diz William Bonner, perdão. Rapaz, segura essa. A conta de luz vai continuar pesando no bolso, viu? A ANEEL, que é aquele órgão que manda na energia do país, já deu o recado. Nada de trégua. A luz vai continuar subindo mais ainda. E sabe por quê? Porque tem taxa demais, subsídio demais e gente demais colocando o quê? Metendo a mão nessa conta. E no fim das contas, quem paga é o quê? O povo. Não, você não é ET, você é o povo mesmo. É você quem paga a conta. Certo? E o diretor da ANEEL, o diretor, tá? Foi o diretor, o Sandoval Feitosa, foi lá no Congresso e falou que tá virando bagunça. O próprio diretor da ANEEL falou isso. Disse que esses subsídios, tanto para quem tem placa solar em casa, quanto para as grandes empresas de energia, estão saindo do controle, tá? Tá tudo desbalanceado e quem acaba se lascando é o consumidor. E a palavra é essa mesmo, se lascando. Certo? Resumindo, a energia sobe, o salário fica parado e o brasileiro continua tomando susto toda vez que chega a fatura de energia. Pois é. Não existe almoço grátis, né? O governo aí colocou uma lei, né? Foi um decreto mesmo. Foi um decreto, exatamente. 5 meses atrás, tá? Um decreto, né, para beneficiar as 60 milhões de famílias que não pagarão a energia. Mas e aí? Alguém tem que pagar, né? Isso é lógico, né? Não existe almoço grátis. Então a gente vê que o governo ele dá com uma mão, mas tira com as duas depois. Cara. e é complicado. Agora isso gera uma cadeia muito grande, porque não é só a energia que fica cara, né? O pãozinho, como bem Joales colocou, fica caro. Né? As grandes empresas que trabalham com energia, as coisas ficam caras, né? Tudo fica caro, cara. Não é só a energia, é uma cadeia de produções que encarece ainda mais os produtos. Viu, Keila? Existe aqueles programas Energia para Todos. Agora quem consome até 48 kW, me parece que é isso aí que está lá no decreto, até fez um vídeo no iniciozinho, quando eu entrei no artigo 1, há 5 meses atrás, sobre isso. Quem consome até 48 kW não paga. Tá? Aí tem outro programa, Energia para Todos, tal, enfim, tudo mais. Aí o esqueci fala, não, olha, o programa que o Lula fez, Energia para Todos. Para todos pagarem. Exatamente. E aí, Keila? Vergonha. A gente vê que O que você pode falar para um esquerrista desse que acha que o governo dá alguma coisa pro povo? Ele tá equivocado demais, né? em Nárnia. Nárnia. Ele tá em que planeta? Porque no Brasil, acho que ele não tá falando de outro lugar, né? Porque a gente vê que nada permanece bem quando esse governo com esse governo que tá aí, né? Pois é, sempre tudo vai de mal a tudo pior. desmorona, exatamente. Mas na sua opinião, segundo os esquerdistas, o Lula faz pelos pobres, Lula dá gás. Não, ele pega de mim e faz assim, estou lhe dando. Ou então vice-versa, né? O Estado não dá nada a ninguém. Enquanto a gente não tiver essa consciência que o Estado não dá nada a ninguém, a gente vai ficar em Nárnia, como você bem colocou, pensando que o Estado é o provedor, o Estado é isso. Nada, meu irmão. O Estado não produz nada. Todo dinheiro que é arrecadado do Estado é de nós, é do trabalhador. Então, não caia nessa besteira de dizer Lula me deu. Não, Lula não deu nada. Nada a você. Até o Bolsa Família que você recebe é seu mesmo. Isso, e faz parte desse subsídio. Pois é. Os subsídios do governo, ou seja, Bolsa Família, os programas sociais, tudo isso é subsídio, tá? Tá tudo incluso dentro do que você paga.
Perfeito. dos impostos. E lá no combustível também, só para você ter ideia. Dentro do grupo aqui da produtora, Ousadia Play, quem foi que mandou uma foto aqui foi Nicodemos, tá ali. O gasolina a 6,39. Etanol, que é o óleo, 4,39. Diesel S10, 5,59. Litro. Tá? Agora tenha certeza de que desses 6,39 da gasolina comum que você paga na bomba, pelo menos R$6 é do governo. 6,39 é do posto. Então tá tudo aí. Você paga R$6 só de imposto. Diga aí, é um absurdo. Só de imposto, só desses negócios do governo, programas sociais e tal. Eu digo isso porque eu já fiz uma consultoria dentro do posto, tá, que durou aí 2 meses e a gente não prosseguiu, porque o dono do posto na verdade ele é herdeiro. Então o pai sabia para onde levar a empresa. Ele não sabia, então falta de visão, a gente foi lá e cortou a consultoria. Né? De atendimento ao cliente e tal, enfim, tudo mais, questão de estoque. Né? Mas aí eu entrei nas contas do cara e falou: olha, só sobra isso para mim. Na época sobrava, parece que era 20 centavos ou era 29 centavos por litro. Isso era o lucro do posto, tá? Para ele tirar funcionário, todos os custos. Caramba, o cara quando vai para essa realidade, cadê? É muito pouco. Entendeu? Então o que ele ganha ali é por volume. É por isso que muitos postos têm que funcionar 24 horas por dia. Entendi. Não é pela necessidade do mercado. E até tem. Sim. Não é? Mas é porque tem que ter lucro, pô. E a gente vê um ministro, pô, que reclamou porque o governo passado diminuiu impostos. Diminuiu o imposto. Diminuiu o imposto, pô. Seu amigo Tachad. Aí é muita cara de pau, velho. A gente teve o único governo, que foi o governo Bolsonaro, diante dessa república, que conseguiu diminuir impostos. Sim. O único governo foi o governo Bolsonaro. Aí vem um ministro e diz: não, o governo passado negou muito imposto, não sei o quê. Cara, esses caras... Vocês acham que aqui tem um nome idiota, é? É idiota aqui o nome que tem. Eu tenho a testona, mas aqui não tem nome idiota, não. Pelo amor de Deus, pô. E aí, Kelly? É vergonhoso. E o que você falou aí, né, que diminuiu o imposto e arrecadou mais, né? Perfeito, a arrecadação essa aumentou. conta é tão fácil de fazer, só que eu, como leiga, entendo que essa conta dá certo e eles querem encher o bolso, né? Pois é. Você quer ver mais? Essa semana saiu a notícia. Você lembra do auxílio emergencial, lembra lá da pandemia? Sim. Que o governo Bolsonaro deu para o povo não passar fome mesmo. Não ir para a fila do osso mesmo. Que salvou muita gente ali naquele momento. E não é que o governo Lula quer de volta? 177 mil famílias Diga aí. tá querendo... Diga aí. O que tu acha disso, Kelly? Isso é absurdo. lastimável. É o governo do amor, lastimável, não. É o do ódio, né? Do ódio. É porque a galera diz que o inverso do ódio é o amor, então eles se enganam. Perfeito. Entendeu, esquerdista? Pois é, você não brinque não. O grosso entrou, como diz a minha querida Gislaine Gomes, lá de Recife. E se você ainda não está seguindo o artigo lá no Instagram, é hora de seguir, @artigombr. Deixa eu ver mais aqui, próxima notícia. Vamos para o Barroso. Quando a gente acha que a força do STF vai diminuir o conteúdo. Ah, meu Deus. Barroso saiu, né? O Barroso saiu. Mas aí o Lula quer colocar pior. Lamentável. Barroso, em seu último dia como ministro, defende aborto até a 12ª semana. E atuação de enfermeiros e técnicos no procedimento. Em seu último dia como ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso votou pela descriminalização. Você vai ter que sair, palavrinha. Descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Inclusive, a proposta veio de quê? De quem? No mínimo do PSOL. Exatamente, do PSOL, que pede que a interrupção voluntária da gravidez nesse período deixe de ser o quê?
considerada crime. No voto, Barroso defendeu que a interrupção da gravidez até a 12ª semana, no caso até 12 semanas, não deve ser considerada crime e que o procedimento poderia ser realizado também por profissionais de enfermagem, como enfermeiros e técnicos, e não apenas por médicos, como determina o Código Penal atualmente. Além disso, o ministro afirmou que, nos casos de estupro, não é necessário boletim de ocorrência para a realização do aborto, bastando apenas a narrativa da mulher. Na prática, isso permitiria que o procedimento fosse realizado a qualquer tempo da gestação, sem a necessidade de autorização judicial ou policial. Basta apenas a narrativa da mulher. Palavra da mulher. Tá? Então cairia por terra até essa questão da 12ª semana. Ou seja, vai mais além. Pois é. Certo? Deixa em aberto, né? E aí o que acontece? Esse julgamento, Kylia, e aí, viu, feminista, não vem o caso aqui não. Hoje a gente tem mulher aqui pra... Não é o seu palco, não é o seu... Como é que é? O seu lugar de fala. Pois é, tem alguém aqui que tem útero hoje, tá? E vai... Você vai ver agora. Tá? O julgamento, inclusive, Kylia, esse julgamento ele tava parado desde 2023, tá? Pra você ver as bombas... Não, eles não desistem, pô. Que estão dentro do STF para serem desarmadas, e é por isso que o cidadão de bem, e é por isso, inclusive, que é necessário ter conservadores dentro do Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, que é para barrar esse tipo de projeto, que com certeza foi barrado lá no Congresso, aí o pessoal judicializou. E isso está parado lá no STF. Não só isso, mas tem vários outros absurdos parados lá, tá? No STF desde 2023. Aí o Barroso falou, fiz pouca cagada por aqui, na minha saída deixa meu barro. E aí o julgamento estava parado desde 2023. A sessão que inclusive foi reaberta na última sexta-feira, dia 17, mas o julgamento novamente foi interrompido após um novo pedido de destaque, desta vez feito pelo ministro Gilmar Mendes. Não é porque ele é bonzinho, não. É que mais um voto nesse assunto entrou disfarçadamente ali. Certo? Ou seja, avançou um pouquinho mais sem as pessoas perceberem. Né? E aí, esse tema mais uma vez foi parado. Beleza? Mas aí, Kylia, você como mulher, você está no seu, como é que é? Lugar de fala, como dizem as feministas. A primeira fala diante dessa reportagem é: sou contra totalmente ao aborto, independente do tempo. Eu sei que as feministas falam, o corpo é meu, quem manda sou eu, mas ali é uma vida. E sobre Barroso, ele devia só ter saído. Pois é. Né? Porque é um ministro totalmente parcial, que rasga a Constituição e Perfeito. É uma vergonha para a nossa nação, com certeza. Agora o povo fica pesquisando o quê? Se há vida em Marte, né? Se há vida no espaço, qualquer partícula, Contra uma bactéria lá... É vida! Nossa Senhora. Tá, você quer ver mais? No Código Penal, tem planta na Amazônia que se você arrancar, não tem perdão. Pois é. É inafiançável. Tem passarinho que se você mexer no ninho, é inafiançável. Você vai direto para cadeia. Inafiançável. Então, vamos lá, juridicamente, para o STF, uma planta, um outro passarinho, não que não tem importância, tem, mas para o judiciário e para a esquerda, né, que fica a ciência. São um monte de negacionista que ele é. Negando a vida. Verdade. Falando que vida até os 3 meses uma gestação de até 3 meses não é vida. Isso não é negacionismo, não? Pois é, as plantas são importantes, é necessário. Só que para eles vale mais do que A o vida ser humano. humana, Porque independente do tempo, se a formação ali já é uma vida. Né? Mesmo ainda no início ali já existe vida. Não deveria ser... claro, eu não conheço, viu, Pedro? Uma pessoa que
saiu notícia, por exemplo, ter saído notícia sobre alguém que abortou tá presa. Não, eu também não conheço. Você- Não. Mas deveria ser crime inafiançável, né? É um homicídio. Exatamente. Do inocente ali. Pois Como eu vejo, assim, eu acompanho as reportagens. Se uma mãe mata uma criança de 1 ano, 6 meses, ela é presa. Pois é. Mas o aborto também é um homicídio e nada. Mas para vocês verem, né, como eles são comprometidos com a agenda, né? O cara no último dia ali, ele ainda milita na questão do aborto. A esquerda é muito comprometida, velho. É muito comprometida com o seu propósito. E é lamentável, porque, veja, no artigo 227 da Constituição, diz que é o dever da família, da sociedade e do Estado cuidar das crianças e dos adolescentes. E o primeiro parágrafo lá é o direito à vida. Direito à vida. Olha aí. A vida, a educação, a saúde, isso tudo. Mas eles... Por que o primeiro parágrafo lá é o direito à vida? Porque a gente só tem direito, uma pessoa só tem direito se ela tiver vida, velho. E veja como eles rasgam realmente a Constituição em favor de uma ideologia, em favor de um projeto. De uma agenda, né? Isso. De uma E agenda. ali não fala a vida a partir de. Não. A vida é. Meu amigo, independente. existe um consenso dentro da ciência, né? A biologia já diz que a vida começa na concepção. Isso não tem a ver com 10 semanas, 12 semanas, a vida começa na concepção, meu irmão. E aqui eu tô botando a questão ciência. Se a gente for para a palavra de Deus, Deus conhece a gente desde a nossa formação, quando a gente nem era formado, antes da nossa formação. A gente já tá na consciência de Deus, sabe? Então veja como eles distorcem as coisas a fim de um projeto maligno. Porque isso é diabólico, meu irmão. Eu aconselho aqui assistir um filme que é Nefários. Acho que é isso. Acho que tem deve ter na Netflix. Ou também, eu acho que no YouTube deve ter alguma coisa sobre isso. É um filme que fala claramente, né, as estratégias do inimigo. E uma delas é realmente isso. Eles querem acabar. As crianças hoje sofrem dentro do ventre, que deveria ser o local mais seguro. Hoje infelizmente, muitos ventres aí de mulheres se tornou cemitérios, né? Então, veja, além de sofrer violência dentro do ventre, é fora. Então veja como a luta é grande, meu irmão. É grande. Eles querem acabar com as nossas crianças, com a inocência. O que tem de mais de erotização, Felca escancarou isso aí esses dias. Que existe uma rede de pessoas que investem na erotização de crianças. Na justificativa, não estamos ajudando acabando com a mente, com a alma das nossas crianças. Fulaninho deu R$2.000 de brinquedos no dia das crianças. Mas botou no coloca paredão. lá o paredão com música erotizando e ainda com o quê? Incentivando a usar droga. A subir o morro, a ter relacionamento com traficante. Para crianças. Pô. Isso aconteceu aqui em Caruaru. Pois é. Entendeu? Pois é. O fulano de tal aí, de peruca, que a gente não quer nem citar o nome, Pois é. fez exatamente isso. O Pedro fez um vídeo aí. E O primeiro vídeo dele, inclusive, foi derrubado. Sim. A militância... Porque a militância desse cara, né? Os fãs desse cara foram lá e derrubaram o vídeo do Pedro, denunciando. Aí Pedro fez outro vídeo tampando o rosto de um outro cidadão, Sim, né, sim. coloco entre aspas, né, e ainda gerou polêmica, a militância ainda foi lá e tal, enfim, mas como juridicamente, e aí dentro da política, o rosto estava, da política da plataforma estava lá embaçado, entendeu? É impressionante como romantizam, né? Romantizam essa questão. Mas a principal desculpa foi o quê? Não, o que é que vocês fazem? O que vocês fizeram? Pois é. A gente deu brinquedos, a gente deu pipocas. Veja que mentalidade distorcida da realidade. Colocando as crianças à mercê de abusadores, pô. Isso. Porque a criança, ela fica exposta ali, né? Porque tudo que a criança escuta, ela replica. Sabe? Aí tá uma música ali, ela se rebolando e tal, vê um cara aí mal intencionado, um abusador, vê aquilo e deu, opa, uma oportunidade, vou esperar aqui um vacilo, sabe? E eu digo a você, velho, eu digo com toda a sinceridade, eu tenho 3 filhos. Se um cara desse mexe com o filme, eu mato ele meio-dia e ponto. Eu vendo carro, vendo moto, mas ele não fica vivo não.
A terra não cabe mais eu e ele, não, pô. É porque eu me estresso assim, me perdoe o meu tom de voz. É porque eu tremo, pô, diante disso. Não mexa com nossas crianças, não, pô. Não mexa, não. Não desgrace a mente das nossas crianças, não. Não bote ela diante de pessoas, de abusadores, não. Sabe? É o nosso bem maior, velho. O nosso bem maior é os nossos filhos. O meu maior legado é meus filhos. Aí eu vejo uma sociedade que romantiza esse tipo de coisa, eu fico indignado. Desculpa aí, pessoal, o tom de voz, esse jeito que eu falo, é porque realmente isso mexe demais comigo, velho. Demais. Depois que eu fui pai, a minha mente, a minha percepção do cuidado com crianças, com jovens, mudou radicalmente. Então eu fico realmente estressado e me tira de sério essa questão com crianças. Pois é, e é assim mesmo, conservador, viu? Você não vai pensando, o Joalisson ali fala manso e tal, enfim. Comigo, pedófilo também não tem vez. Sabe o que é não ter vez? Pronto, não tem vez. Eu não preciso entrar aqui em detalhes. Não tem vez. Como o Pedro bem falou, não cabe eu e ele na terra mais não. Entendeu? É por aí. Então, Keila, só pra você ter ideia, pra você ver como que é o Brasil. No ventre, a criança não tá segura. Quando consegue nascer, aí vem ideologia de gênero, vem toda essa erotização. Então, olha, os nossos filhos dentro do lar cristão, quando conseguem vencer isso, aí vem a vida adulta. Porque se você não é a favor do LGBT, você é homofóbico, tá? Então, a criança, o adolescente, mesmo sendo na escola, o tempo todo, ideologia, normalização do pior, seja música, seja palavras, o que for. Imagina a criança passar desde o ventre, tudo isso, sair vencendo. Tem que ser Deus na vida dessa pessoa. Sim. Verdade. Pra chegar aqui, ó, nos 30 e poucos anos, com a mentalidade que a gente tem, foi Deus na nossa vida, cara. Pois é, verdade. Tem que ser Deus na nossa vida, porque se for depender do mundo, o mundo jaz. No maligno, meu irmão, você vai esperar o quê? Pois é, muito bem. Aí tem que ter nós, meus conservadores, pra lutar contra toda essa desgraça aí, tá? Pois é. Vamos lá pra próxima aqui, ó. Conversa do Lobo Mal, né? Que a quarta. Ai, meu Deus do céu. Que a quarta notícia, conversa do Lobo Mal. Como é que é? Piada pronta, Pedro. Nem sei quanto tempo tem aí ainda. Acho que tem uns 15 minutos ainda, né? Pra gente terminar. É isso aí, né? Vamos lá. A deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, tem se manifestado publicamente a defesa dos Correios. Você acredita nisso? Especialmente diante da grave crise financeira que a estatal enfrenta. E eu pensei que o Bolsonaro tinha deixado os Correios no verde, no azul, né? Com caixas abarrotados. E aí, os Correios teriam base financeira para avançar. Entrou em crise, foi? Por quê? Tá no vermelho, por quê? Não tava no azul, não foi? Só pra você ter ideia. Nesse mês de outubro de 2025, a parlamentar pediu apoio da população para salvar o quê? Os Correios. Socorro! Nos ajude! Deus do céu, hein? Responsabilizando quem? Diga, Keila. Quem ela responsabilizou pela grave crise nos Correios? Creio que nosso governo maravilhoso. Por um suposto rombo milionário, responsabilizou o governo anterior. No entanto, o que ela omitiu é que o maior prejuízo da história dos Correios, passando inclusive de 13 bilhões de reais, ocorreu justamente durante as gestões do próprio governo Lula, quando a estatal registrou perdas bilionárias e denúncias de má administração. Tinha que ser 13 bilhões, né? Coincidência. Não. Isso é tristidência mesmo. Tristidência. Muito bom, tristidência foi boa. Santo Deus. E aí, Keila, conversa de Lobo Mal, não é?
Oxi, é complicado isso aí. Viu? Eles criam uma crise, né? E depois, além de criar a crise, bota a culpa no que ajeitou as contas, né? Porque sempre tem que ter um culpado. É impressionante como o PT ele não pode fazer uma análise dele mesmo, dizer, a gente errou, velho. A gente errou, mas a gente vai tentar ajeitar. Não, eles têm que arrumar um culpado. Sempre é o outro, sempre é o outro, sempre é o outro. Nunca é eles. Eles não trazem pra si uma responsabilidade, um senso de pô, a gente tá errando, vamos tentar acertar, vamos fazer aqui diferente. Não, é sempre o outro. Aí eles criam essa crise e depois dizem, não, a gente vai trazer a solução. Uma solução que vocês mesmos criaram, como é que vocês criam a crise e ainda trai o povo, né? Olha, como se o povo, né, o povo já é lascado de tanto pagar imposto, né, nesse país. Além de tudo, tem que arcar com o prejuízo causado pelo PT. Sabe o que eu me pergunto agora que veio a minha memória? Assim? Sim. Agora, tudo é Bolsonaro. E os 2 mandados do PT, quem é? A culpa é de quem? Ele colocava a culpa em quem? E não só os 2 mandatos, né? Teve mais 2 de Dilma. Teve aquela coisa também. Aquela coisa. Meu irmão, o governo Bolsonaro foi o governo que conseguiu manter as contas das estatais. As estatais davam lucro, meu amigo. E pra vocês entenderem, pô, e olha, a gente não quer nem defender. Em um momento atípico de pandemia, meu irmão. Exatamente. Agora, eu imagino, eu não quero nem, sabe, mas é necessário trazer esse assunto aqui pra mesa. Imagina se a pandemia fosse agora. Deus do céu. Deus sabe todas as coisas. Ter essa imaginação, é complicado. 2025, da forma que o comércio está, nós não estamos em época de pandemia e o comércio está se comportando como se tivesse, tá? Porque o Brasil simplesmente parou. A gasolina tá a quanto? Dissesse aí, 6,30 foi? 6 e quanto? 6,39. Como é que é fora de uma pandemia, a pandemia acabou, gente. Como é que a gente tá pagando 6,39? Isso é preço de pandemia. Carne nas alturas, tá? Carne nas alturas, alimentos nas alturas. Imposto. Tá? A cada 40 dias, um imposto diferente aumentado. Não foi criado não, tá? Aumentado. Certo? Taxado e saiu taxando tudo. Aí fala porque ele se incomoda. Mas a culpa é do Trump. É a culpa é do Trump, né? Meu Deus. Não, a narrativa é essa. A culpa é do Eduardo Bolsonaro que tá lá contra a pátria, né? Não que a gente esteja defendendo o Bolsonaro, né, Eduardo Bolsonaro aqui, mas a culpa... Não, mas é questão de lógica, gente. É questão de lógica. Olha, é só você olhar. O PT aumentar imposto, tá tudo certo. Reclamar que o Bolsonaro, inclusive, cortou imposto, tá tudo certo. Pois é. A cara nem treme, né? É impressionante como a cara dessa galera nem treme. Os caras são muito cara de pau, pô. São muito cara de pau. Tá doido. Meu Deus do céu. Agora pergunta ao pai de família, quem sente, gente? O rico sente alguma coisinha ali, mas quem sente é o pai de família, pô, o que é assalariado, que vai no mercado, vai... Meu amigo, eu fui essa semana, não, faz um mês mais ou menos. A gente foi no mercado, pô, 400 conto, veio com 6 bolsinhas. Eu disse, meu Deus do céu. Dava pra Samuel trazer uma, né? Na mão. Não, então foi assim, de tão maneiro que... exatamente. A gente se frustra, pô, dá vontade até, o cara cria um desespero na hora, quando a gente sai do mercado, de, pô, cadê as compras? O poder de compra, cadê o poder de compra do brasileiro? A gente vê tudo piorando, literalmente, dia após dia. Aí tem que ouvir aquele senhor que tá na presidência, se tiver caro, não compre. Gente, dá a impressão que não é gente que tá falando aquilo, parece que é uma máquina. Pois é, cara. É demais. O cara fica até sem palavras. E saber que isso é o presidente da República. Olha a solução. Vamos lá, o presidente, vamos elaborar uma solução aqui, pessoal, pra vocês. Se você for no mercado e as coisas estiver cara, faça assim. Não compre. Que legal! É assim que o PT resolve as coisas. As soluções deles sempre são simples, né? É impressionante. Agora eu compre. Isso. Agora eu como caviar e champanhe do bom. Pois é. Comam se der. Pois é. Comam se der. Se der. Senão não compre. De que doideira. Aí, esses dias eu assistindo alguns vídeos na internet, né, e aquele repórter lá de Santa Cruz, Capibaribe. Sim. Chegou pra uma senhora e falou: político
corrupto que rouba o povo tem que ir pra cadeia, não tem? Ela tem que ir pra cadeia. Mas se for o Lula? Se for o Lula, nós que somos do lado dele, nós aguenta. Né? Oh, meu Deus do céu. Eu lamento, Isso é uma Joados. infectada. Eu lamento demais pela mentalidade dessas pessoas. Isso. Porque às vezes não é mau caratismo dela, não. É não, inocência. é cegueira, É uma cegueira. cegueira, é uma lavagem leguice, cerebral. uma lavagem É cerebral. exatamente a pessoa que tem aquela mentalidade. Que política, futebol e religião não se discute. E aquela- Não tenha dúvida que ela tem essa mentalidade. E aquele negócio, ele rouba, mas ele rouba e dá um pouquinho a nós. Pouquinho a nós. É esse tipo de mentalidade. Nós recebemos o Bolsa Família. Mas eu não quero nada de você, não me dê. É melhor Meu não Deus me dá do nada. céu. Entendeu? Se você quiser ver na miséria, o governo lhe ajuda. Tá? Faça mais um filho que eu te dou mais R$150 por mês. R$150 por mês para manter mais um filho. Tem gente que tem 6, 7 filhos e não chegou nem aos 30 anos ainda. Não, mas eu recebo aqui, olha, meu saláriozinho, tá tudo certo. Um monte de catarra de casa. A vida é uma miséria. Uma viva, né? E Miséria. o fazedor de filho dela na cadeia recebendo o quê? Auxílio prisional. Que é quase Brasil. R$1.800. Se você quiser virar presidiário, tem salário pra você, meu filho. Entendeu? complicado. Se você não quiser trabalhar, tem Bolsa Família pra você. E eles comemoram, né? E pior que eles comemoram. Eles comemoram porque, sério que as taxas de emprego aumentaram, não foi? Só que aumentou por quê? Porque Bolsa Família caiu... Pega essa questão do pessoal que tá recebendo Bolsa Família e coloca como se tivesse empregado. Exatamente. Então eles comemoram. Vê como é as coisas. Manipulação. Eles comemoram... Vê de comemorar quem sai do Bolsa Família, eles comemoram quem entra no Bolsa Família. Né? Que era para ser o contrário. Você saiu do Bolsa Família, sua vida melhorou. Sua renda melhorou. Por isso que você saiu. Mas não, eles comemoram quem entra, porque aí fica mais fácil manipular, botar na sua redezinha ali, né? Sei não. Aí você, olha, tem que ser pobre, porque o pobre não pode ser de direita. Pobre de direita? Pobre de direita. Tu é pobre de direita. Não pode, pô. Aí o Lula chega e fala, olha, você sabe, né? Quem estuda mais um pouquinho, começa a ganhar um pouco mais, não volta no PT. Aí tu acha que a esquerda tem interesse que você se torne uma pessoa sabida, que você ganhe um pouquinho mais. Entendeu? Não, ele tem interesse que você não estude, que você tenha um bucho todo ano, entendeu? E que o teu marido seja presidiário e que vocês votem nele. Porque quem mais votou no PT foi os presídios do Brasil afora. Exatamente. Agora, tente empreender para você ver. Tente empreender para você ver. Tá? Você abre, vamos lá, um MEI. Aí você pode faturar até 6 mil por mês. Aí você fatura um pouco mais. Você fatura aí 6,5, 7. E a Receita Federal de olho em você. Faturamento, tá? Faturamento. Não é lucro, não. Faturamento. Certo? Aí, de repente, em menos de um ano, tu entra no Simples Nacional sem perceber. Sai do meio, tu entra no Simples Nacional. Aí, agora, tu vai ter que tirar o quê? Nota fiscal. Cada nota fiscal a 13%, 17%. Certo? Você não tem um contador, não? Contador? R$3.000 por mês, tá? Você é castigado por crescer no Brasil. É verdade. Vai contratar pessoas, vai registrar a pessoa, você paga um salário, 1.520, beleza? Você paga para como é que é? Para o colaborador. Mas para o governo você tem que pagar o dobro. Não é? E aí vai, cara. Quanto mais você cresce, mais imposto você paga. Claro que você, como empreendedor, você tem que repassar esse imposto. Aí você vence isso, se torna o quê? Milionário. Aí a esquerda fala, milionário no Brasil não deveria existir. Milionário não deveriam ser extintos do mundo. É bilionário para eles usam de uma forma pejorativa, né?
É a mesma coisa de Satanás. Você venceu no Brasil, você sabe, você saiu da linha de pobreza, você deixou a comunidade, venceu na vida, ficou milionário, bilionário, como foi o caso do Flávio Augusto mesmo, e tantos outros aí que alargaram a sua visão. Nós que estamos crescendo na vida. Entendeu? Diga aí coisa. Então no Brasil você é beneficiado quanto menos visão você tem, tá? E quanto menos você trabalha, quanto mais visão de miséria você tem, mais você é beneficiado pelo governo. Mas sabe por quê que o governo não quer que você se torne uma mulher inteligente? Pedro, eu e você que está assistindo, ele não quer que você se torne uma pessoa inteligente e que você comece a ganhar mais, que é para te manter no cabresto ideológico. Para que você não abra o olho, aponte e fale, pô, eu preciso entrar na política para mudar isso. Porque se você fica um pouco mais inteligente e fala, não suporto esse cara no poder, eu vou me candidatar. Mas é isso mesmo. Enquanto o povo de bem se desviar da política, os bandidos continuarão lá. Certo? E a gente tá aí, ó, a ponto de terminar o programa, mas aí para terminar, nós vamos aqui falar do Gilson Machado Neto, que está em terceiro lugar nas pesquisas para Senado em Pernambuco. Disputa pelo Senado em Pernambuco segue acirrada, aponta pesquisa Opindata, essa é Opindata, que é Opindata, que tem 9 nomes apresentados e mostra Gilson Machado Neto em terceiro lugar. A corrida pelo Senado em Pernambuco continua aberta, com vários pré-candidatos tecnicamente empatados, sendo, segundo o levantamento divulgado pela Opindata Pesquisa e Estatística. O levantamento foi realizado entre os dias 9 e 13 desse mês de outubro e ouviu 1.200 eleitores em todas as regiões do estado. A margem de erro é de 2,83% e o nível de confiança de 95%. No meu tempo era assim, olha, se o teu copo tiver uma gotinha de esgoto, não beba água. E aqui você tem 95% de confiança. Tá? De acordo com os números, Marília Reis, do Solidariedade, lidera as intenções de voto com 17,9%, seguida pelo senador Humberto Costa, do PT, que aparece com 13,5%. E em terceiro lugar está o ex-ministro do governo Bolsonaro, que atualmente está no PL, mas que está acontecendo várias negociações e muitas novidades podem acontecer, só que eu não posso falar apesar de saber, tá? Estou animado com isso. Bom, o Gilson aparece aí com 10,6%. Na sequência, aparecem empatados com 7,8% o deputado federal, o gênio das eleições aqui em Pernambuco. Eu tenho que reconhecer isso. Porque o Eduardo da Fonte, que é do PP, foi eleito. Ele e o filho como deputado federal. São bem articulados. Entendeu? Ambos com mais de 100 mil votos. Então o cara é o gênio da urna, ele sabe onde está o voto dele. Isso eu tenho que... Tá? É o mesmo partido da Clarissa Tessio, do Juninho Tessio, né? Que são direita, enfim. E também aparece aí empatado o Silvio Costa Filho do Republicanos e também o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do União Brasil, né? O Miguel Coelho que aparece aí com 6,5%. Tem uma outra pessoa que é de direita aqui em Pernambuco, que é o Mendonça Filho, do União Brasil, tá aí com 4,5%. Aí aparece o atual senador, que era suplente do Jarbas Vasconcelos, que assumiu o Senado, que é o Fernando Dueire, que é do MDB, ele que já foi deputado também. Ela aparece aí com 2,9%. E por fim, o Anderson Ferreira, com 2,3%. Mas aí você percebe que aqui nessa pesquisa aparecem 3 pessoas de direita. O Gilson Machado Neto, o Mendonça Filho e, eu vou colocar aqui entre aspas, Anderson Ferreira. Vou colocar aqui entre aspas de direita, tá? Anderson Ferreira. Que lamentável, né? Mas é isso mesmo. O levantamento mostra ainda que 20,1% dos entrevistados não souberam responder. Então existe um mar
para ser conquistado. E 6,1% declararam nenhum, voto nulo, certo? E nós temos aí então um comentário, antes do nosso comentário aqui na mesa, para a gente terminar o podcast, nós temos um comentário aqui do Gilson Machado Neto. Gilson Machado Neto, que inclusive tem apoio do artigo 1, foi fechado no apoio, né, do artigo 1, na pré-candidatura aí do Gilson Machado Neto ao Senado. Tá? Não tem essa, e o artigo 1 apoia quem? Nós apoiamos Gilson Machado Neto para o Senado, ano que vem. Tá fechado. A não ser que Gilson Machado Neto vira esquerdista e fala, agora eu tô com Lula. Aí ele que se dane. Pois, muito bom. Entendeu? Fora isso, não. Nós temos esses princípios, né? Não tem pra que apoiar outra pessoa. E outra, é a direita mesmo. Não tem essa de melancia não, viu, Quilha? O Gilson Machado. Tá? E ele comentou essa pesquisa. Pensa bem comigo. Acabou de sair uma pesquisa da Open Data, no qual eu apareço tecnicamente empatado, em segundo lugar, com o senador Humberto Costa. O mesmo senador que votou contra a CPI do INSS, contra a convocação do irmão de Lula e contra a convocação de tantas outras pessoas que merecem pagar o dinheiro que foi roubado dos aposentados. Mas eu quero ir mais além. Quando você vai ver essa pesquisa, tem dois nomes da direita, que somados os dois, estão no último e no penúltimo. Não dão os meus 10,7% que eu estou nessa pesquisa. Quer dizer, quando somados os dois, dá 6,5%. Então a direita vai eleger um senador, sim. Não tem como não eleger, não tem erro. Nós seremos senador do estado de Pernambuco, com o apoio do presidente Bolsonaro. E eu não abro mão disso. Então é só uma questão de tempo, as coisas vão se ajustar e a gente vai chegar lá, sim. Pernambuco merece ter um senador que lute, que entregue, que não tenha a Polícia Federal na porta por corrupção e que saiba como é sofrer uma injustiça. É o que a gente espera. E eu vou começar a falar sobre isso nas minhas redes, né? Porque a gente só se preocupa, tipo, presidente, prefeito, sim. Senador, a gente ainda é meio... Muita gente não se importa em entender a importância de um senador. Então, que a gente acorde, desperte e vamos... Pois é, eu concordo plenamente, cima. Viu, Keila? Inclusive, viu, Pedro e Keila, só o Senado pode impeachmentar ministros do STF. Precisamos renovar aqueles eu acho que estão lá. A eleição principal para um ano é do Senado, cara. Sim. Como o Joales bem disse, o Senado é o único que pode impeachmentar, abrir processo contra o STF, ministro, e até presidente da República. Sim. Então, a gente tem que acordar, vou fazer, como você bem colocou, começar a alertar as pessoas na rede social. Já estamos fazendo isso agora, pois né? É isso que vai vir a corte. A eleição principal para o ano é para Senado, pessoal. É para Senado, não vamos deixar. Gilson poderia muito bem se candidatar a deputado federal e ele ganharia lavado. Mas a gente precisa realmente... Ele teve mais de 1.300.000 votos. Pois é. Mais de 1.300.000 votos na última eleição para o Senado, viu? Ficando um pouquinho atrás da Tereza Leitão. Não, Pernambuco precisa eleger um senador, velho. E Gilson é a melhor opção que a gente tem, porque é um cara aguerrido, não tem medo, é honrado porque não deixou o Bolsonaro nos momentos mais difíceis. O momento mais difícil que o Bolsonaro tá passando. É um cara que se mostrou fiel na sua posição, então ele merece realmente o nosso apoio. Espero que a direita entenda isso e se una nesse propósito. Não fique com egos e não, é fulano, é ciclano. Não, pô, a gente tem que se unir em um propósito só. Botar Gilson Machado lá no Senado. Exatamente. Concorda? Com certeza. Porque o que a gente espera também é que o STF, né, deixe essa turma de direita em paz. Porque a gente sabe que eles ficam... Você acha que o inimigo vai deixar? Uma caçada às bruxas, né? Eu acho isso muito difícil. Acho que os bruxos são eles lá. Sim. Então, caçada às bruxas. Os bruxos são os caras lá do... Eles não vão, realmente, mas a gente está aqui. É porque lutar por eles não vão. É um sonho, naquele. Sim. É o sonho do povo brasileiro, inclusive. Eles não vão porque eles não lutam pelo Brasil. Eles não têm uma preocupação com o Brasil. É tudo pelo poder. Então, uma pessoa que pensa só no poder, ela não vai abrir mão de perseguições tendo o poder na mão. Então, isso é muito claro.
isso só vai avançar ainda mais, eu acho, né? Ou vai dar uma aliviada, porque a gente sabe que tem um cara lá de fora que tá botando pegado, né? Só para você ter ideia de como a esquerda tem uma visão a longo prazo. O Barroso, ele poderia se aposentar daqui a 10 anos. Pois é. Certo? Com 75 anos. Mas, tá? Eles meçaram. Meçar é medir. Não vamos dar chance, né, de outro presidente, porque Lula não vai estar mais vivo ou mais no poder daqui a 10 anos, por conta da idade dele. Né? Mesmo que se prolongue esse mandato, mesmo que vire uma ditadura, mas todo mundo é finito. Pois é. Lula não vai estar mais vivo daqui a 30 anos, mais 20 anos. Certo? E mesmo se tiver, não vai estar tão ativo quanto ainda hoje. Isso é como é que é? É uma questão biológica. Biológica, exatamente. Biológica. Certo? Então, a esquerda não quis dar essa chance para daqui 10 anos um outro presidente escolher quem entraria no lugar de Barroso. Aí pegaram o Messias, Uma pessoa nova que 45 anos. Ficou bem estratégia. Entendeu? Barroso, ó, tu teria 10 anos aqui pra ficar. Bichão, se aposenta. Pois é. Que a gente vai trocar 10 por 30. Pois é. 10 anos por 30 anos. Concordo plenamente dessa sua análise. Você percebeu como a esquerda pensa lá na frente, independente da liderança? Isso. Tomel? É poder. Nós queremos permanecer no poder. Tá? Então é um dos caras mais jovens que está entrando agora, porque a própria direita, a própria oposição no Senado falou: nós não temos força de barrar a entrada. Nós não temos voto suficiente para barrar Isso a entrada do Messias. Pois A é, tristeza é essa pois aí. é. Entendeu? E ele vai entrar. Vai entrar. Agora ele vai entrar para ficar lá 30 anos. E é como eu disse, é o cavalinho de Troia. É o ministro cristão. Cristão da esquerda, é. Cristão da esquerda, sabe? Já pegou apoio de alguns evangélicos, de alguns líderes para estar ali, já levou líderes para Lula ali, tirar uma foto com uma Bíblia e tal. Então é o cavalo de Troia. É uma vergonha e não nos representa. Pois é. Exatamente. Nós estamos chegando no final dessa 18ª edição do podcast Todo Poder Emana do Povo. E aí, Keila, que foi pega de surpresa. Muito mesmo. É. Mas assim, foi um desafio aceito Que e bom. vencido. E eu agradeço a oportunidade. Aprendi Muito bom. muito com vocês e estamos aí. Pronto para as próximas. Com certeza. Ah, gostou, Agora- Gostou? A adrenalina já baixou. Tá sentindo em casa? Sim, sim. Ah, Que massa. O intuito da gente é esse mesmo. A questão foi a surpresa mesmo, Aham. mas estamos aí, né, pra isso. Boa. É bom que dá o card, ver se tá em dia. O cara tá... parece que tá em dia, né? Ei, Keiliane, você pode se aproximar, viu? Não fique tirando foto daí, não. Você pode tirar foto de perto, porque as câmeras começam a... É Keiliane, né? Kailane. Kailane. E eu ainda errando o nome dessa menina o tempo todo. Olha, pode chegar mais perto, porque a próxima a sentar na cadeira vai ser você. Se Boa. prepare, se prepare. É? Elas têm uma mãe Hã? que incentiva. Se quiserem, Boa. eu Se sou- posicionar é eu importante. sempre trago elas pra perto. Muito E bem. como Sim. juventude, né, tendo esse posicionamento da juventude é importante, sabe? É importante. Você deve se posicionar e dar a cara numa sociedade que precisa de jovens como vocês. Só para você ter ideia, e aqui eu vou confessar uma coisa para vocês. Há 5 meses, quando eu entrei no Artigo 1, né, com funcionário inclusive, diretor de marketing do Artigo 1, eu vi as métricas do Instagram do Artigo 1. Você olha lá as métricas de idade. E era 45 mais. Totalmente. Não existia 45 para baixo, não. Tá? Hoje nós temos pessoas com 13 anos, 17 anos, Massa. 25 anos, na casa dos 30 ali, temos 21%. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Eu não sei nem quanto tempo a gente já passou aí. Passamos quanto tempo aí? A gente já está terminando. Mas eu vou abrir as métricas aqui só um pouquinho, né, para a gente ver essa questão de seguidores aqui. Tá? Ó, hoje nós temos aí cerca de 36%
dos 35 aos 44 anos, 36%, tá? 32% dos 25 aos 34 anos, 32%, tá? 18 aos 24, 4,7%, dos 13 aos 17, 0,3%. Nós não tínhamos isso há 5 meses atrás, dentro do Instagram, Pois é. do artigo 1. Sabe por quê? Porque a juventude de hoje não gosta de política, né? Porque foi ensinado para os pais que já estavam de saco cheio com política. Não gosto de política, não vou me envolver com política, não quero saber de política, e deixa os filhos receberem ideologias, porque os próprios pais não querem se envolver com política, certo? Aí a política que foi o quê? Com os mais velhos, né? Que de certa forma se estabilizaram na vida, 45 mais. Agora, o nosso maior público antes desses 5 meses era 65 mais. Isso era o topo aqui da audiência. Conseguindo furar a bolha, né? Furar uma bolha. Estamos, sabe? Deixando o artigo 1 mais jovem. Mais jovem, perfeito. Não é que a gente tem nada contra. Não, cara. Não. Os nossos presidentes estaduais aqui, como por exemplo, quem vai estar aqui na próxima sexta-feira gravando com a gente, vai ser o presidente estadual, o Márcio Guimarães. Aí tem o vice, Enio Guimarães. Tem também o presidente regional, que é a Nena Cabral, que é um dos vice-presidentes nacionais. Tá? Os 3 têm 71 anos. Agora, aguerridos. Sim, são pilares. Entendeu? Tem o doutor Vinícius com 84 anos. Os caras não param. Eles falaram, eu não vou ver isso aqui, mas eu quero deixar um legado pro Brasil. Que massa. Agora, como disse Pedro, a gente tá furando essa bolha. Aí você traz aqui Kailane. Vamos vir com um crachá, né? É Kailane. Isso. Kailane, o nome da tua irmã é? Camila. É mais fácil, né? Kailane. Entendeu? Mas daqui a pouco vai ter aqui a Kailane, vai ter a Camila, vai ter o Pierre, vai ter o Samuel aqui na mesa. Sim, sim. Entendeu? E a família todinha já tá aqui no artigo 1. No artigo Pois 1. é. Já. Então se prepara mesmo, tá? Porque Boa. sabe, o Pedrinho aqui já foi entrevistado também. O cara é aguerrido. Pedro, que inclusive é conselheiro, faz parte do Conselho Municipal da Juventude. Pois é. Tá? É conselheiro municipal da juventude, Pedro. Tem 20 quantos anos, Pedro? Tu? 22. Foi candidato a vereador em 2024. Teve uma votação boa. Um dos mais jovens candidatos a vereadores de Caruaru, junto com o Gabriel Câmara. Né? Foi acho que os meus primeiros entrevistados no Gente Ousada, podcast sobre política aqui em Caruaru. Pedro tinha o quê? Tinha 20? Ou era 19? Ou era Gabriel que tinha 19? Gabriel tinha 19 e ele... E tu 20. Então foram os candidatos mais jovens de Caruaru, de direita, tá? Envolvido aí nos conselhos municipais da cidade, entendeu? Viajando a América Latina, representando a juventude, como fez, né? Você foi para onde esses dias? Panamá, né? Panamá, entendeu? Com o Padre Kelmo, foi? Ou foi? Fui enviado por ele. Foi enviado pelo Padre Kelmo, entendeu? Você vê aqui, o podcast inclusive aqui, né? É um podcast nacional do partido, não um podcast regional, não é um podcast municipal, é um podcast nacional do partido, artigo 1. Entendeu? Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Pois é, verdade. Nós estamos à frente da mídia nacional do artigo 1, que é sabe, é um movimento extraordinário que tem aí, como Moisés foi no Egito, o Jonas Neto. Isso. Jonas é um líder nato, velho. Ele consegue motivar. A gente fez um podcast com ele, pra mim foi uma honra demais fazer um podcast com o Jonas. Eu saí avivado. Pô, tem gente que acredita no país e tá lutando para um país melhor. O cara tem 60 impressionante. anos. Tá, não, nem precisava estar Pois é. dentro da exatamente. política, porque ele tem a construtora dele lá no Rio de Janeiro, sabe? É um cara de uma mente milionária. Entendeu? Mas não, ele falou, pô, partido nenhum me representa. E eu vejo aí, cara, o Bolsonaro tendo que fazer negócio com bandido para poder disputar a eleição presidencial, como é o caso do Valdemar da Costa Neto. Bandido. Entendeu? Envolvido aí no mensalão e tal, enfim, tudo mais. Bolsonaro teve que fazer negócio com bandido para poder disputar a eleição. Porque fez com bandido anterior lá no PSL, certo? Em 2018 para poder disputar a eleição.
né? Tentou levar para frente a aliança, né? E de certa forma não conseguiu. Eu sei o que aconteceu, entendeu? Mas não vem o caso de colocar aqui na mesa, né? Escapou das mãos do Bolsonaro. Aí ele mandou parar o negócio. Escapou das mãos do cara, foi para a mão de quem? Qual foi o grupo? Aí ele falou: não conte mais comigo. Se vai se tornar numa lama, o Bolsonaro falou: não conta mais comigo. Entendeu? Então é isso aí. Então você que está chegando agora no Artigo 1, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? Daqui pra frente só pra cima. Keila, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Parabéns pela coragem. Obrigada. Tá? As suas filhas estão convidadas para sentar na mesa também aqui. Vamos deixar isso aqui cada vez mais com carinhas diferentes. Perfeito. A ponto de eu como é que é? De eu não fazer falta nessa mesa. Entendeu? Hoje vai Keila comandar lá. Vai o Pedro. Você acha que o seu desafio foi difícil, né? Primeiro piores, podcast né? de Pedro foi com o próprio Jonas Neto aqui do outro lado. Meu Deus. Com o presidente nacional. De caramba. Essa mesa... Eles sentaram aqui na cadeira onde você estava e o Jonas ali do outro lado. Foi o primeiro podcast de Pedro. Então essa cadeira aqui é a cadeira... A cadeira da responsa aí, vice. Então é isso aí. Quem quiser seguir você nas redes sociais, qual que é o... Keila Alves. KEYLL Alves. Isso. É o seu arroba lá no Instagram. E tá aqui, ó. Mãe brasileira, patriota cristã, artigo 1BR, artigo 1 Caruaru. Minha honra! Excelente. E aí, Pedro, qual que é o teu arroba? Meu é pedrocavalcante.br. Simples, procura lá. Estamos por lá produzindo conteúdo, dando nossa opinião, se posicionando diante de uma sociedade corrupta, e a gente precisa fazer isso. Muito bem. @Joalisson Farias. Siga, comente, compartilhe, tá? Engaje nas redes do Artigo 1, certo? E grava vídeo também. Grava sua indignação aí na sociedade e envie pra gente, certo? Pode chamar no direct do @Artigo 1BR que a gente responde lá. Beleza, então? Vamos terminar? Vamos embora. Artigo 1. Todo poder Emana do emana do povo. Isso aí. Todo poder emana do povo.